Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 2 de fevereiro de 2026. E nas últimas 24 horas tivemos bastantes avanços em toda a linha da frente de combate, mas a verdade é que os russos já referiram durante o dia de ontem que o acordo de cessar-fogo em ataques contra alvos do setor energético terminou. E como sabemos, durante a última noite, os russos atacaram o território ucraniano com 172 meios aéreos, entre drones e mísseis. Já as defesas antiaéreas ucranianas referem que conseguiram destruir 157 meios de todos os lançados pela Rússia. E os russos não só atacaram alvos do setor da logística das forças armadas ucranianas, como também do setor energético. Além disso, temos já a confirmação por parte de Zelensky e por parte do Kremlin que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia vão decorrer na próxima quarta e quinta-feira, nos Emirados Árabes Unidos. E isto confirma que ontem não houve negociações e que elas foram adiadas para estes dias. Vamos agora aos alvos que a Rússia atacou durante a última noite. Tivemos na cidade de Konotop algumas explosões registadas pela população e aqui tivemos a destruição de uma estação de comboios e na verdade os russos iniciaram uma operação de ofensiva em torno da região de Sumy e muito provavelmente os ucranianos estavam a utilizar esta linha ferroviária para suprir esta direção e para reforçar as suas defesas. Também tivemos a destruição de um sistema do tipo HIMARS e de uma defesa antiaérea S-300. Uma destruição deu-se na região de Kharkiv e outra mais ao sul em torno da região de Zaporizhia. Mas neste vídeo os russos referem que conseguiram avistar um sistema do tipo HIMARS e depois lançaram um míssil do tipo Iskander-M para destruí-lo. E depois mais à frente os russos referiram que conseguiram descobrir um sistema de defesa antiaérea S-300 que também foi atacado com o míssil Iskander-M. Agora podemos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate. A norte de Sumy não tivemos nenhum avanço registado nas últimas 24 horas, apesar das fontes pró-ucranianas referirem que os russos iniciaram uma concentração das suas forças, mas avanços foram registados em torno das vilas de Pokrovka e de Khrabovsk. Para já só temos relatos por parte de algumas fontes que os russos efetuaram estas ofensivas e que tiveram sucesso, mas ainda não recebemos nenhuma prova visual, mas estamos a ver que a Rússia tem o alvo de conquistar a cidade de Krasnopilya. E esta cidade depois vai permitir aos russos avançar em direção ao norte e atacar a cidade de Sumy pelo leste e também pelo sul. E caso os russos de facto tenham nos seus planos a conquista da cidade de Sumy, então esta ofensiva deverá desenvolver-se em duas direções principais. Vamos agora continuar em direção à região de Kharkiv. Em torno da cidade de Vovchansk, algumas fontes referiram avanços por parte das forças russas em toda esta direção, nestes dois eixos principais. Para já não temos provas visuais disso, mas estamos a ver que um dos objetivos dos russos poderá ser estabelecer o controlo sobre todo este território e criar aqui uma grande zona tampão entre os dois países. Mais perto da cidade de Konstantinivka tivemos mais alguns avanços relatados por algumas fontes, inclusivamente por fontes neutras, mas mais uma vez sem confirmação visual para isso, e parece que os russos reativaram uma nova frente de combate e talvez prossigam com uma das suas ofensivas para conquistar mais território nesta região ao norte da cidade de Kupiansk, e tudo isto poderá depois ajudá-los a reconquistar a cidade que foi parcialmente perdida para os ucranianos durante os últimos meses. E a situação aqui inverteu-se. Se nas últimas semanas tínhamos apenas fontes a referir avanços por parte das forças armadas ucranianas no âmbito das suas contra-ofensivas, então agora parece que a situação estabilizou e só temos recebido
Informações, inclusivamente por parte de fontes neutras, que agora os russos começaram a atacar nesta direção e começaram a avançar no terreno. E por isso, caso nós recebamos alguns vídeos ou imagens nos próximos dias, muito provavelmente teremos de ajustar o mapa a favor das forças armadas da Rússia. Em relação às regiões de Siversk e de Liman, tivemos também algumas atualizações muito importantes. Em relação a Liman, tivemos apenas alguns ataques efetuados pelos drones da Rússia, das forças armadas russas, à logística ucraniana, aos veículos que os ucranianos utilizam para suprir as suas forças, e por exemplo vemos que esta estrada estava protegida por redes anti-drones, mas esta defesa não funcionou, como podemos ver. Mas a informação principal está-nos a vir por parte da vila de Zakitnya, onde uma fonte neutra referiu que os russos conseguiram conquistar estas duas fortificações assinaladas aqui no mapa. E na verdade toda esta área é uma região altamente fortificada, estamos a falar de uma pequena serra, é a zona com a maior elevação no terreno de toda esta área. E eu até posso dizer que quem controla todos estes terrenos consegue controlar toda esta região. E caso os russos consigam estabelecer o controlo sobre aquelas elevações, então eles vão conseguir trazer para lá os seus operadores de drones e obviamente eles vão controlar todos os territórios que se situam em torno desta área. E isto poderá permitir aos russos avançar mais rápido em todos estes eixos. E obviamente aproximar-se ainda mais da própria cidade de Sloviansk. Além disso, nas regiões mais ao sul, algumas fontes indicaram mais alguns avanços por parte das forças armadas da Rússia, pelo menos as fontes neutras expandiram a zona cinzenta, referindo ataques por parte dos russos e o recuo das forças armadas ucranianas para posições mais favoráveis na retaguarda, mas estamos a ver que os russos pouco a pouco estão a aproximar-se da próxima linha defensiva ucraniana que se situa em torno das vilas de Dibrova, Fidorivka Druga e Nikiforivka. Em relação a Konstantinivka, tivemos um ataque ucraniano nas regiões mais ao norte, com drones do tipo FPV, que foram geolocalizados em torno daquela região do mapa, e isto só mostra que a configuração da linha da frente de combate está correta para o dia de hoje. Já da própria cidade de Konstantinivka foram registados mais alguns avanços por parte das forças russas. Ao longo deste eixo e ao longo da floresta que aqui se situa, tivemos um vídeo publicado mais uma vez pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram a alguns grupos de militares das forças armadas da Rússia, alguns veículos dos mesmos, e um dos ataques decorreu exatamente naquele ponto do mapa, ao longo desta estrada e ao lado de todos estes edifícios e destas construções. Ao mesmo tempo recebemos bastantes ataques por parte dos russos com drones do tipo FPV às posições ucranianas, aos soldados ucranianos, e como podemos ver, eles estão a movimentar-se a pé porque de facto os russos conseguem destruir todos os veículos ucranianos que tentam entrar em toda esta região. Os russos criaram aqui uma zona de morte nesta região do mapa, mas também criaram outra em toda esta área. E por isso poderemos esperar combates mais intensos ainda nos próximos dias pela região a sul de Konstantinivka. Já da direção de Dobropilha, a norte de Pokrovsk e de Mirnograd, tivemos mais alguns avanços por parte da Rússia. Primeiro de tudo, o Ministério Russo da Defesa referiu que a vila ou que a localidade de Sukhetsky passou a estar sob controle total das Forças Armadas da Rússia e, em segundo lugar, recebemos um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram a alguns grupos de militares da Rússia. E este ataque decorreu exatamente naquele ponto do mapa, segundo o autor do vídeo. E por isso, durante as últimas horas, todos estes territórios foram ajustados a favor das Forças Armadas da Rússia. E a próxima cidade fortificada que os ucranianos possuem nesta região é a cidade de Dobropilha.
E a verdade é que a Rússia está a efetuar uma ofensiva ao longo de toda esta frente de combate, obviamente com o objetivo principal de conquistar a cidade de Dobropilha. E após esta cidade, a única grande cidade que os ucranianos possuem em todos estes terrenos é a cidade de Lozova, que fica aproximadamente a 70 km da própria cidade de Dobropilha. E obviamente estamos a ver que os avanços dos russos poderão ser muito mais rápidos aqui em comparação com aqueles que foram atrás das cidades de Pokrovsk e de Mirnograd. Também daqui recebemos alguns ataques por parte dos drones da Rússia, nomeadamente a veículos armados ucranianos, que estavam a tentar trazer reforços para a linha da frente de combate. Mas vamos continuar em direção ao sul, à região de Zaporizhia, onde tivemos mais alguns avanços registados. Em torno da vila de Stepnohirsk, as fontes neutras referiram uma expansão da zona cinzenta, o que significa que neste momento ataques por parte da Rússia estão a prosseguir, mas ao mesmo tempo foi indicado um contra-ataque das forças armadas ucranianas em torno desta região do mapa. Já em relação à região da cidade de Guliai-Polya, fizemos ajustes no mapa a favor das forças russas em torno da vila de Pridorozhnie. Não só tivemos relato por parte do Ministério Russo da Defesa que esta vila foi totalmente conquistada pelo seu exército, mas também os russos publicaram um vídeo no qual estavam a mostrar como os combates estavam a decorrer pelo seu controlo. E no fim do vídeo podemos ver um soldado russo a erguer a sua bandeira. Até temos aqui 2 episódios parecidos de soldados russos a erguer as suas bandeiras e com base no mesmo vídeo todos estes terrenos foram ajustados a favor das forças armadas da Rússia. E agora os próximos alvos dos russos serão as localidades de Rizdvianka, de Vozdvizhivka e depois mais ao sul de Verkhinha Terça. E obviamente não podemos esquecer da vila de Zaleshnishne, que ainda está sob forte ataque por parte das forças russas com bombas do tipo FAB, mas a verdade é que algumas fontes já referiram que as forças russas conseguiram entrar nos terrenos mais ao sul da mesma vila. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.